Informação, conhecimento, experiências, lutas e principalmente inclusão. TEAcast sobre isso. Nós estamos aqui com a psicopedagoga Priscila. Bem-vinda, Priscila. Obrigada por aceitar o convite. É um prazer. Obrigada pelo convite. Muito feliz. A Priscila tem uma grande experiência em intervenção, né, no autismo e outras dificuldades. E a gente trouxe ela hoje para falar um pouquinho sobre esse papel do psicopedagogo, esclarecer sobre alguns mitos que as pessoas têm, enfim, entender a função dela dentro da equipe, né? Que a gente está falando. O TEAcast, Priscila, é informativo. É para levar informações, principalmente para as pessoas que não têm acesso. Às vezes a pessoa está em uma região que não tem nenhum tipo de atendimento, de acesso. Então, assiste esse vídeo, olha o que o psicopedagogo faz. Então, o nosso bate-papo hoje, a gente quer direcionar para isso, mas fique bem à vontade para dar todas as suas contribuições, tá? Obrigada, nossa. Esse é um assunto que eu adoro falar, né? Principalmente porque o psicopedagogo dentro da área da saúde, ele nem é muito reconhecido, né? Se a gente for pensar numa formação de pedagogo mesmo, né? Quando é um psicólogo, psicopedagogo, aí já tem um pouco mais de atuação, mas às vezes não tem aquele feedback que o pedagogo de fato vai ter na atuação dentro de uma equipe, né, multi. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória. Você estava me contando aqui nos bastidores um pouquinho sobre algumas coisas, mas eu queria que você contasse sobre a sua trajetória acadêmica, até porque a gente sempre fala que tem muitos estudantes que assistem, né, e aí querem entender como é que funciona. Eu quero ser um psicopedagogo, o que eu preciso fazer? Conta um pouquinho dessa história, você já nasceu querendo ser, ou foi uma coisa que aconteceu, como é que é? Então, na realidade a psicopedagogia, ela aconteceu na minha vida de uma trajetória na educação, né, na realidade, quando eu era criança, eu queria ser cientista. Não deixa de ser. Não deixa de ser, né? Porque a gente está sempre pesquisando, enfim. Mas eu comecei a minha trajetória no magistério. Olha, nossa, extinto magistério, ninguém nem tem mais, né? A gente virou mito. Mas você sabe que eu lembro, assim, dos meus irmãos, né? Eu não peguei essa fase mais, mas eu me lembro que tinha que escolher entre magistério e propedêutico, né? Era uma coisa assim. Que é o ensino médio normal, né? Ou então você faria ali o magistério durante o ensino médio, terminaria o ensino médio já com o ensino técnico para poder atuar nas escolas. E eu fui a penúltima turma de magistério que existiu. Então, assim, depois de mim teve mais uma e se encerrou e nunca mais teve nenhuma turma de magistério. O que foi uma grande perda para a educação em questões de formação de professores para o ensino básico, né? Porque toda aquela formação que a gente tinha ali no começo, você não vê muito isso nos cursos de pedagogia, porque o curso de pedagogia ele tem outros objetivos além dessa parte da formação dos professores, que é uma coisa também que as pessoas não sabem, né? Mas o pedagogo ele pode atuar, inclusive, em áreas empresariais, né? Ele tem outras atuações também. Mas essa parte do magistério ficou um pouco perdida, né? Porque a gente tinha todo um curso voltado apenas para a formação de metodologias, de alfabetização, do ensino mesmo de matemática, de geografia, no ensino fundamental. Então eu sou desse momento, né? Eu fui a penúltima turma de magistério e dali eu fui fazer biologia, porque eu tinha o sonho de ser cientista, né? Então a minha graduação é em biologia, a primeira depois que eu fiz a pedagogia. Aí eu tenho uma especialização que é gigantesco o nome, é assim, educação infantil, alfabetização, educação especial e sistema nacional de inclusão. Nossa! Então a gente tinha vários módulos dentro dessa formação, né, que falava todos sobre esses assuntos para a gente poder atuar principalmente nessa parte de alfabetização e de adaptação de materiais para as crianças que têm algum tipo de necessidade educacional especializada. E quando eu terminei tudo isso, eu já atuava, eu terminei o magistério, já entrei para trabalhar em escolas, então trabalhei de 2005 até 2014 em sala de aula, né, direto. Aí eu trabalhava na prefeitura de Franca, porque eu sou do interior de São Paulo, né, trabalhei lá e trabalhava também no ensino médio como professora de biologia no estado. E neste momento da minha vida eu tive algumas crianças que apresentavam muitas dificuldades de aprendizagem em sala de aula. E um dos motivos que eu descobri, né, que tinha em comum essas crianças nesse ano que eu trabalhei, é que essas crianças tinham sido abandonadas pela mãe.
E aí eu comecei a estudar um pouco sobre isso, né? Como que é a consequência dessa criança que não teve essa mãe nessa formação, nesse desenvolvimento ali inicial? Aí eu comecei a pesquisar algumas coisas, eu tinha um sonho de fazer mestrado e fui procurar onde que eu poderia estudar alguma coisa em relação a isso, né? Aí eu descobri uma linha de pesquisa que falava sobre estresse precoce, que está relacionado a esse abandono ali no começo da vida, e uma proposta de intervenção que a gente chama de enriquecimento ambiental. Esse enriquecimento ambiental está ligado à análise comportamental. Então, são intervenções comportamentais para você mudar, né, ou amenizar as perdas do estresse no começo da infância. E eu me apaixonei pela linha de pesquisa, né? Entrei em contato e fui fazer meu mestrado na Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão. Então, entrei na neurologia lá, fiz toda a parte do meu mestrado com isso, voltado mais para a biologia molecular, mas aí me apaixonei, né, pelas intervenções comportamentais. E depois do mestrado que eu fui fazer a psicopedagogia de fato, né, que é o curso mesmo da psicopedagogia. E, na realidade, no último ano de mestrado eu já estava no curso de psicopedagogia e comecei a trabalhar. E aí eu falo, né, que antes disso, eu sempre dei aula particular para as crianças que tinham dificuldade. Então, por exemplo, nessa época que eu estava na faculdade, precisava fazer uns bicos ali, né? E aí os professores ficavam sabendo que eu dava aula particular e me chamavam para eu dar aula particular para os filhos deles. E comecei a trabalhar. Hoje em dia, eu vejo que eram crianças, por exemplo, que tinham TDAH, que eram disléxicas, que tinham uma dificuldade bem significativa ali e que precisavam de um auxílio a mais, além daquele que a escola oferecia. Então, comecei a trabalhar assim desde sempre, enquanto professora também, com crianças com dificuldade. E aí a psicopedagogia veio para finalizar. Eu falei, nossa, é aqui que eu quero ficar, entendeu? É com isso aqui que eu vou trabalhar. E aí, na psicopedagogia, eu tive muitas experiências legais, assim, em relação a estágios, né, que a gente fez muito lá. E o meu trabalho de conclusão foi sobre dislexia no ensino superior. Aí, sim, e assim, é uma outra área também pouco falada, pouco estudada, porque esses alunos aqui hoje, né, que a gente tem, eles vão chegar lá. E aí, como é que lá na universidade também, essa universidade está preparada para receber esses alunos? Se fala de inclusão como se inclusão fosse só na educação infantil, fundamental, no máximo médio, que eles não vão chegar na faculdade. Exatamente. Dependendo da situação, não vai chegar mesmo. Porque, né? Depende de cada um, né? Mas assim... Não, eu digo assim, dos traumas que ele vai viver ao longo da... Exatamente, mas uma das pesquisas mostram que existe um número de evasão gigantesca desses alunos com algum tipo de transtorno, porque não tem como, né? Exato, não tem. E assim, as barreiras de aprendizagem deles são várias, inclusive, né, da questão do ensino mesmo, como é ensinado isso para eles. Eles precisam de uma maneira diferente para poder aprender e muitas vezes a universidade, principalmente, ela ainda está naquele modelo muito tradicional, né? Mas assim, é bem legal. Hoje, por exemplo, eu fiz uma palestra numa faculdade daqui para falar com os professores do ensino superior. E foi muito produtivo. Então, assim, a gente também tem que preparar, né, esses professores para receber esses alunos, porque graças a toda essa parte, tanto de intervenções quanto das leis que possibilitam eles chegarem lá, eles estão tendo essa oportunidade de entrarem numa graduação, de mudar também essa perspectiva ali deles, né, de conseguir empregos melhores e de estar se posicionando aí num lugar da sociedade que de repente, ou melhor, há uns 10 anos atrás isso nem era possível. Não era possível. Eu não tenho lembranças de colegas com deficiência na minha sala de aula, por exemplo. Eu não me lembro. Nunca tive. Né? E hoje isso está comum. Exatamente. Bom, as nossas crianças estão tendo oportunidades muito mais ricas nesse aspecto, né? Exatamente. Os desafios estão aí, são inúmeros, né? Mas pelo menos eles já existem, né? Antes eles não existiam. Exatamente. Então é muito... e também eu acho que essas crianças hoje, eles vão ter mais recursos. Tanto as crianças com diagnóstico quanto aquelas sem. Porque eles têm mais contato, né? Se a gente pensar numa psicoeducação também para os alunos, a gente vai ter alunos que vão compreender melhor as necessidades dessas outras crianças, até dos adolescentes e desses jovens adultos. Porque uma coisa que me preocupa muito é que quando a gente não conhece, né, alguma situação, o mais
o que a gente faz é mesmo ficar com receio, ficar com medo, ou então até mesmo vai falar, não quero nem saber disso daqui, porque eu não, né? Mas se eu tenho conhecimento que não é tudo isso, ou que não tem todos esses, né, esses estigmas que eles existem ainda, estão muito presentes, então a gente consegue ter pessoas um pouco mais tranquilas até para saber lidar, né? Eu falo muito disso para as pessoas que estão dentro da sala de aula ou para aquelas que estão ali trabalhando no pátio, sabe? Uma faxineira, alguém que está ali fazendo um outro trabalho que também precisa ter esse conhecimento para poder ajudar no que puder, né? Então, até estava discutindo, por exemplo, a gente tem alguma criança que faz muita estereotipia, ou um adolescente, ou um adulto, porque aí o adulto é uma coisa que as pessoas chamam mais atenção ainda, né? Fala, gente, o que essa pessoa está fazendo? Mas eu sei que ele está fazendo uma estereotipia e naquele momento não é nenhuma barreira de aprendizagem para ela. Ah, não, ele está estereotipando, ok, ele deve estar se regulando de alguma forma ali. Às vezes eu vou perguntar, e aí, tá tudo bem? Você está precisando de alguma ajuda, né? Entrega alguma coisa para essa pessoa fazer, tira o foco, quebra aquele ciclo ali da estereotipia dela. Mas para isso eu tenho que saber, né, que eu posso intervir, que eu posso chegar, que eu posso falar e que de repente a pessoa também pode ficar ali naquele ciclo estereotipando por um bom tempo. Então eu posso fazer alguma coisa por ela. Mas eu tenho que saber disso, né? Eu acho que a informação, ela dá segurança para isso, né? Isso. Então, se eles recebem um mínimo de informação, eu acho que eles já vão ter mais segurança para poder atuar e agir nessas situações, né? Exatamente. Acho que por aí é o caminho. Priscila, a gente vai falar, né? A gente no podcast, a intenção é falar sobre diagnóstico, intervenção, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que é o papel do psicopedagogo na avaliação, no avaliação diagnóstica, como é que é, como é que tá no consultório? Você já recebe a criança com dificuldade de aprendizagem, já recebe com diagnóstico? Como é que tá sendo essa prática? Hoje em dia eu tô recebendo mais crianças já com diagnóstico e que são encaminhadas porque precisa dessa intervenção, né? Eu até andei fazendo aqui um movimento de falar com os médicos, com alguns profissionais, porque existe também uma crença que, assim, fez 6 anos, aí vamos mandar para psicopedagoga, né? Só que aí não é bem assim, porque com 6 anos ele já tem que ter algumas habilidades para poder, exatamente, para poder começar o período de alfabetização. Se eu chego lá com 6 anos e eu não tenho isso, né, essas habilidades preditoras estabilizadas, né, e mesmo que esteja no processo, eu vou ter que passar pelo menos ali um período de tempo trabalhando isso. Então, isso vai demorando ainda mais o processo de alfabetização. Então, assim, hoje eu recebo mais crianças com diagnóstico do que aquelas que não têm, mas ainda tenho algumas que aparecem, né, para fazer, porque muitas vezes os pais, eles se sentem mais seguros de mandar, vou mandar para psicopedagoga, porque é uma questão da escola. Né? Porque ainda tem o estigma do psicólogo, tem ainda esse estigma de outros profissionais que às vezes para os pais é difícil deles conseguirem ter esse acesso, ou então falar, não, tô levando meu filho, e eles não querem, né? Então a gente sabe que existe um processo ali de reconhecimento, aceitação, que é importante. Então eles chegam ali pra gente, olha, meu filho tá com dificuldade na escola, né? Eu preciso fazer uma avaliação. Falar, então tá bom, a gente faz uma anamnese, aí faz uma bateria de protocolos para avaliar as habilidades dessa criança, claro, tem todo o olhar clínico também, né, nesse comportamento dela. E normalmente, aí eu já aviso, falo, olha, aqui eu não dou diagnóstico de nada, porque o psicopedagogo não faz esse papel, mas eu vou te encaminhar para alguns profissionais e aí a gente, né, em conjunto vai conversar e vai trocar e provavelmente a gente vai tentar descobrir o que está acontecendo com essa criança. Então, é mais raro acontecer de chegar as crianças que não têm diagnóstico agora, mas ainda chegam bastante. Hoje, o que você percebe? Tem algumas características comuns? A gente sabe que o autista ele é bem enfim, individualizado, mas tem algumas características comuns de dificuldade de aprendizagem no quadro do autismo? Tem algumas, por exemplo, as crianças, normalmente o pai fala assim, ele sabe todas as letras do alfabeto, né? Aí eu falo, que ótimo, né? Porque já tá reconhecendo pelo menos, nomeia, né? Então, mas não tem funcionalidade, né? Muitas vezes ele sabe até na ordem, você tira da ordem ou você embaralha essas letras e pede para ele pegar alguma letra, pega o R, pega o S.
ele não vai conseguir fazer isso, porque aí ele precisa usar a estratégia de A, B, C, D, o R, vou pegar o R aqui. Então, assim, tem pouca função e não é muito bem aplicado. Então, assim, algumas crianças com autismo, principalmente que estão relacionadas a ter hiperfoco em letras e números, os pais já ficam assim, ai, nossa, ele já gosta de letras e números, mas às vezes é mais difícil trabalhar com essa criança, porque aí ele tem o sistema dele dos letras e números e ele não quer, né, que eu modifique aquele ritual que ele tem ali com letras. Então, depende, assim, né, mas o que eu vejo é que a dificuldade deles, principalmente, é quando está mais relacionada à criança que tem alguma questão de deficiência intelectual. Aí a gente sabe que é um processo mais demorado, né? Que a gente vai precisar ter mais estímulos, de preferência todos os dias. Aí a gente precisa também da ajuda da família para que isso aconteça. E aí a gente vai começar um processo de alfabetização. Então, assim, eu tenho que tirar também todo esse ritual que já acontece, essa ideia que eles têm a respeito de letras e números, para depois a gente dar as informações que ele precisa para essa leitura ser funcional, né? Essa coisa do superdotado, né? Normalmente está mais relacionada a hiperfoco do que de fato um QI tão elevado, né? Exatamente. E assim, a gente sabe que tem, minoria, né? As crianças com autismo com altas habilidades. Não as pessoas vendem muito essa ideia, mas a realidade que chega no consultório é que as crianças elas estão mais associadas à deficiência intelectual do que a crianças com altas habilidades. Então, além do autismo, a gente também tem a questão da deficiência intelectual. Então, são duas coisas que a gente precisa trabalhar, porque é uma criança que vai ter mais dificuldade e, dependendo do que for, assim, não dá pra gente prever quando isso vai acontecer, né? A gente trabalha o estímulo e é uma resposta que a gente precisa de um período de tempo para poder pensar numa próxima estratégia. Pensando nessas crianças que têm hiperfoco, têm muito interesse em algumas coisas, algumas que já leem bem antes da faixa etária esperado, enfim, tem algumas questões. Seria um público também para a intervenção? Como é que funciona esse processo de avaliação? Tem demanda, não tem para psicopedagogo? Como que se dá esse processo? Sim, porque, por exemplo, essas crianças que já começaram a ler antes do tempo, a primeira coisa que a gente tem que pensar é: essa leitura é funcional? Essa leitura tem compreensão? Porque muitas vezes eles fazem a leitura operacional. Então eu vou fazer aquela leitura, eu leio palavras, mas eu não consigo fazer nenhum tipo de reflexão em cima daquela leitura, não tem influência, né? E eu não tenho compreensão. Então o processo da alfabetização, ele é muito rápido quando ele acontece, porque eu vou aprender a decodificar ali as palavras. Eu falo, né? É um código, a gente ensina para a criança, quando ela pega, ela vai decodificar qualquer palavra. Só que ela acaba ali, a alfabetização. Aí a gente entra num processo de compreensão, interpretação, fluência, que tudo isso vai fazer parte do sucesso acadêmico dessa criança, né? Então muitas vezes fala, não, ele já tá lendo, ai que bom, fico feliz e tal. Eu falo, então, mas calma que não é só isso, né? A gente tem vários processos que tem uma hierarquia a ser seguida e a gente precisa monitorar isso, né? A criança aprende a ler, então essa leitura tá ali, operacional, consigo fazer a leitura já de frases, às vezes de pequenos textos. Eu já tive paciente que fazia leitura de textos, mas ele não compreendia. Esse processo de compreender o que se lê, compreender o ambiente, é aquele processo do letramento? Não necessariamente. O letramento ele pode vir antes da alfabetização. Ai, meu Deus, derrubei o negócio aqui. Peraí, deixa um pouquinho. O letramento, ele vem antes da alfabetização, por exemplo, né? Que é que você trabalha na educação infantil, quando eles começam a entender o mundo em torno dele. Então, assim, o letramento, ele tá voltado, a criança tá inserida num mundo letrado, né? Tá junto da parte de livros, de leitura, de histórias, porque a alfabetização também, ela engloba outras coisas, tipo a melhora de vocabulário, né? Então, assim, eu preciso ter um bom vocabulário, um bom repertório, porque quando eu for aprender essa leitura, é mais fácil eu associar aquela palavra com uma coisa que eu já conheço, né? Porque senão eu vou ler uma palavra, eu não sei o que aquilo significa e aí também não vou conseguir fazer nenhuma relação. Então, acaba sendo uma leitura que eu vou deixar de lado, né? Então, se eu tenho um vocabulário muito restrito, eu vou ter um pouco mais de dificuldade nessa
nessa parte da alfabetização. Então, o letramento, ele envolve, assim, o período pré-alfabetização. É quando a criança está inserida no mundo letrado, ela tem repertório, ela tem, né, os livros, ela tem uma família que está ali em volta dessa questão acadêmica também, né, que muitas vezes a criança não tem acesso a isso. Então a gente tem crianças, por exemplo, principalmente na periferia, né, crianças que a família é analfabeta. Então o acesso à leitura para essa criança é muito menor do que de uma família, por exemplo, que é a família alfabetizada. Então, tem livros em casa. Exato, então isso muda muito. E no Brasil a gente teve alguns problemas aí de tradução com essa história do letramento, sabe? Entendi. Então, assim, ficou muito fixo nisso. A gente tem toda a questão no Brasil dessa parte de construtivismo que também foi mal interpretado, e a gente coloca isso como sendo, né, a única maneira que se tem para a criança fazer. Claro que ele tem a sua devida importância, mas hoje a gente já sabe que é uma pesquisa que não tem pesquisa sobre, não tem muita comprovação científica que de fato funciona em números, sabe, em trabalhos científicos mesmo. Ficou um pouco para trás, a gente quase não tem mais trabalho publicado em relação a isso. E até mesmo, né, naquele livro do Denver, do ESDM, eles falam, né, que a pesquisa do Jean Piaget, ele tem várias questões ali que hoje a gente já sabe que não funciona daquele jeito. Porque também, né, gente, o negócio lá, ele usou que ele foi importante naquele período que ele tinha. Vamos utilizar os pesquisadores mais contemporâneos, vamos atualizando, porque hoje a gente tem um conhecimento em neurociência e no funcionamento do cérebro muito maior do que lá atrás. Só que a escola ainda se prende muito a isso, sabe? Ela não consegue se movimentar muito nas diferentes tipos de teorias que a gente tem, né? E também não diferencia o que é teoria do que é metodologia, né? Então, às vezes eu chego na escola, qual que é a metodologia aqui da escola? É construtivista. Eu falo, então, mas construtivismo não é metodologia, né? É uma abordagem teórica. Então, assim, metodologia é aquele tipo, o passo a passo mesmo do que você vai fazer, tanto de ensino quanto na parte de alfabetização. Então, a gente pergunta qual que é o método da escola de ensino. Normalmente, assim, até hoje não teve nenhuma que me falou assim, eu uso o método multissensorial, a não ser que a escola seja montessoriana. Aí eles conseguem responder isso, mas assim, fora isso, é sempre esse socio-interacionismo, construtivismo, que não é um método, é uma abordagem teórica, né? E aí, a partir disso, a gente vai ter algumas vertentes. Aí tem toda a questão do tipo, né, de método de ensino que é colocado dentro dessa teoria, que a gente sabe que não tem mais comprovação científica disso, tem poucos trabalhos, ou melhor, tem quase nada de trabalho publicado, então é complicado. Eu tô descobrindo o universo aqui, hein? Porque eu ficaria até amanhã fazendo um monte de perguntas isso aí pra você, porque é bem, bem, bem importante e me interessa muito, né? Porque eu acho que isso tem muito a ver com o cuidado que a gente tem no estímulo que a gente oferece para as nossas crianças. Exatamente. Porque, por exemplo, você vai lá, hoje em dia, infelizmente, né, eles vendem por imagem, né? Então a escola que a parede é pintada com o azulzinho das nuvens e tal, enfim, né? E a gente sabe que não é disso que nossas crianças precisam, né? Exatamente. E principalmente de um projeto político-pedagógico adequado, que funcione, respeitoso, mas que tenha comprovação científica, baseada em evidências, Exatamente. Né? A escola tem muita dificuldade com isso, né? E, infelizmente é uma questão mesmo lá da pedagogia até, né? Que a gente tem uma grade curricular na pedagogia muito problemática. Né, que eles estão nessa abordagem, é uma abordagem igual eu tô te falando, não, né, a gente já foi, teve a sua importância, é importante para algumas coisas assim, a gente pode utilizar, mas a gente precisa ter pensar na educação como ciência, né, como uma área que a gente precisa de comprovação para fazer o que a gente está fazendo. É igual a gente com o autismo, né, que a gente trabalha ali. Qual intervenção você oferta? Exatamente. Né? Então a gente sabe que tem uma que está mostrando os dados de pesquisa que é isso daqui que funciona. Por que eu vou usar o outro que não tem nada, ou que as pessoas só estão achando que dá certo, sabe? Então, assim, às vezes eu sou meio cética a respeito de algumas coisas. Então, assim, se tem a comprovação de que aquilo ali tá dando certo, então vamos seguir aquilo ali, nisso. Né? Não tem? Não quero. Exato, facilita a vida. Eu falo, gente, olha, trabalhar, seguir coisas que não têm comprovação científica é um atraso de vida, de dinheiro, né? Porque tudo custa muito dinheiro e também é um grande problema
para as crianças, porque 6 meses de uma intervenção que não tem nenhum tipo de comprovação pode ser um atraso significativo que não volta mais. Exatamente, né? É uma janela que você não vai mais ter essa oportunidade, né? Não vai ter mais, enfim. E não vai ter. E aí passou aquilo, né? A gente de repente perdeu a oportunidade de trabalhar com a criança. Uma habilidade que ela poderia utilizar com muito mais autonomia, ela poderia já estar fazendo outras coisas, e aí a gente vai só atrasando a vida da criança mesmo, né? Na intervenção, a partir do momento que você faz a avaliação, né, você entende que ele tem demanda para a intervenção da psicopedagogia e tudo que envolve isso. E o processo de terapia, como é que funciona? Qual que é a média de tempo, de horas por semana que normalmente essa criança recebe? Eu sei que depende muito, mas, enfim, tem uma média, alguma coisa perto do ideal, como é que funciona essa parte da intervenção, mas também entendendo que tem pautada numa ciência, né, que você já falou que você usa análise do comportamento, enfim, como é que fala um pouquinho dessa parte pra gente da intervenção? Bom, depende muito da idade que essa criança vai chegar e qual o tipo de atraso que ela vai apresentar, né? Por exemplo, as crianças menores, que são as são mais difíceis de chegar pra gente, né? Isso depende também da formação do psicopedagogo. Por exemplo, para trabalhar com autismo, eu fiz o curso do ESDM lá na US Davis no Instituto Mind. Então, eu quis me especializar nisso porque era o que eu sabia que era o de ponta pra gente poder trabalhar com as crianças menores. E assim, então essa criança chega pra mim, eu não vou trabalhar nada de alfabetização com ela. Uma criança de, sei lá, de 2 anos, às vezes, que chega ali. Então, eu vou trabalhar com ela o quê? Desenvolvimento. Né? Em todas as suas áreas, que é o que a gente faz na educação infantil. Então, eu, enquanto professora, eu olho para aquela criança e penso, o que essa criança, se ela não fosse autista, o que ela precisa para desenvolver e chegar ali, para ela ficar pareada, né, com as crianças da idade dela. Então, eu faço um planejamento em cima da necessidade daquela criança. Então, eu tenho lá a minha criança de 2 anos, que está com um atraso significativo de linguagem, ou mesmo da parte cognitiva, né, que ela não está pontuando aquele checklist como ela deveria. Então, eu vou traçar os meus objetivos dentro daquela necessidade dela para a gente poder trabalhar. E por que a gente... E aí é uma coisa assim que eu acho que, como o autismo está muito voltado para a terapia, claro que eles precisam, né? É fundamental. Fala, a gente não é nada na psicopedagogia sem um psicólogo, um fono e um TO junto com a gente. Exatamente. Então, assim... eu faço o trabalho ali com aquela criança pensando exatamente isso, que é muito parecido com o que a psicologia faz, né? A gente vai avaliar as habilidades que estão em defasagem nesses campos de conhecimento, né? Nesses domínios, tanto de linguagem, cognitivo e motor, e aí a gente vai fazer o trabalho, que é o que a gente faz na escola. Né? Só que a gente faz com crianças que não têm nenhum tipo de diagnóstico, ou tenha, né? Porque eles também estão lá dentro da escola. Então, dentro da escola, a gente trabalha o desenvolvimento dessas áreas com as crianças. É que normalmente tá mais o que aparece mais é quando a gente está falando de alfabetização, né? Mas na BNCC mesmo, eu tenho as áreas, os domínios que eu tenho que trabalhar com esses pequenininhos. Isso que eu ia perguntar, porque eu já vi alguns planos de intervenção que fazem referência aos campos de experiência da BNCC. E eu acho muito interessante, porque esse é o documento que regulamenta, que foi revisado, né? Enfim, que precisa ser trabalhado naquela faixa etária. Eu imagino que é também oportuno que a gente faça referência, até para que seja compreendido que nessa faixa etária essa criança tem que ter essas oportunidades, né? Eu acho que o caminho seria um pouco menos complicado se alguns profissionais referencem a isso, né? Isso, e assim, fica até mais fácil de falar para os pais, né? Porque quando o pai chega e vê a criança dele normalmente com um atraso muito maior do que aquele grupo, idade dele, então ele fica desesperado, né? É sempre desesperador e é compreensível, porque você quer que o seu filho também faça aquelas coisas. Então, fica até mais fácil de mostrar, né? Quais são as habilidades que ele deveria, né, estar, e a gente precisa, e para ter aquela habilidade eu preciso de outras, né? Eu preciso de pré-requisitos. Então, eu tenho que trabalhar aquilo antes para ele chegar aqui e aí a gente conseguir fazer um trabalho melhor. E aí eu sempre falo isso, eu preciso trabalhar o que está em atraso,
para que quando ele estiver lá com 6 anos e ele esteja alfabetizado, a gente consiga pelo menos que ele se alfabetize na idade certa. Porque se eu não trabalhar isso daqui agora, por exemplo, não, você é psicopedagoga, então vamos trabalhar as letras, número... Não é hora ainda, né? A criança não está pronta para isso. Eu preciso de ter pré-requisito para poder entrar na parte de alfabetização. Então, assim, a gente trabalha bastante com a educação infantil. Eu até gosto de falar que eu gosto de ser psicopedagoga da educação infantil, justamente porque a gente trabalha muito nesses campos. E aí, com criança pequena, é mais gostoso ainda de trabalhar, porque você vai trabalhar o brincar, né? Porque é brincando que a criança se desenvolve e aprende, e a resposta é muito melhor. Eu acho muito interessante que o mascote de vocês é um neurônio, né? Uhum. E aí eu acho muito legal, porque é disso mesmo que a gente tá falando, é de cérebro, é de sinapse de aprendizagem, né? Isso. Porque senão fica aquela coisa só associa o psicopedagogo às letrinhas. Exatamente, né? Então, assim, justamente é proposital, né? Pra gente associar o nosso trabalho a uma pesquisa mesmo, né? Então, a gente tem uma área de conhecimento que é a neurociência. E assim, tanto eu quanto a minha irmã, a gente preza muito, né, as pesquisas e o trabalho baseado em evidência. E a intenção é essa, né? Mostrar que a psicopedagogia não é só letrinhas, né? É muito mais do que isso. O nosso campo de atuação, ele é amplo, né? Só que também... ele não é só isso. Igual eu falo, a criança poderia ir todos os dias lá no meu... Esse seria a utopia, né? Se todos os dias ele tá lá para fazer intervenção. Mas a gente sabe que ele precisa de outras habilidades, ele também precisa desenvolver outras coisas, e associados a esses profissionais, a gente consegue ter uma resposta melhor. Então, assim, eu gosto muito de fazer parcerias, né? Então, eu tenho boas parcerias aqui, e a gente consegue ter um diálogo importante do tipo, olha, eu tô trabalhando isso, mas não tô conseguindo. Então, às vezes eu vou lá pra Fono e falo, como é que eu faço pra ele, né, me falar algumas coisas que eu tô precisando? Então, como que eu consigo? Aí a Fono fala, faz isso, faz aquilo. Então, já me dá um pouco mais também de recursos pra eu conseguir desenvolver aquilo que a criança precisa pra chegar onde o meu objetivo está sendo traçado. Então, é importante também o psicopedagogo, ele está sempre estudando, né? Sem dúvidas. E todos, conhecendo, né? Exato, e conhecendo essa área, a área de atuação dos outros profissionais também, para você saber pedir ajuda. Quando chega num momento ali que você fala, ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer, né? Que a criança não está evoluindo. Então, assim, saber pedir ajuda também para os outros profissionais, né? E trocar, e discutir caso, é muito importante. Eu entendo que às vezes algumas experiências fazem com que alguns profissionais optam por trabalhar sozinhos. Sim. Mas é muito difícil trabalhar sozinho, porque é por conta dessa situação que a gente é muito integrado, né? Precisa ser integrado. Exatamente. E aí a gente entra nessas situações de entraves por conta de que sozinho é muito mais difícil, né? Exato. Então, assim, e não dá para trabalhar sozinho também, né? Porque como que você vai... utilizar dos recursos que você tem, ou mesmo planejar aquilo. Se eu estou trabalhando uma coisa, aí o outro profissional está trabalhando outra que não tem nada a ver com aquilo que eu estou fazendo, e aí não conversa. E a gente sabe que o autismo a gente não pode perder tempo, né? E quanto mais intenso a gente der aquele estímulo, mais fácil, mais resposta a gente vai ter daquela criança. Então é muito melhor a gente estar sempre ali, né, sintonizado com essa equipe, e todo mundo falando a mesma linguagem, todo mundo trabalhando num objetivo de repente comum, mas cada um na sua área, e porque a gente tem uma resposta mais rápida dessa criança, né? São dúvidas e informações muito importantes que às vezes a gente não tem da especificidade do outro, né, do colega, que às vezes fazem total diferença na sua intervenção e nas suas estratégias, né? A gente está pedindo alguma coisa que aquela criança não vai dar conta de entregar naquele momento, porque não tem pré-requisito. Exatamente. E são muitas coisas assim importantes, porque às vezes eu vejo, por exemplo, nos checklists, mesmo do VibMap ou até do SDM, que chega ali no nível 4, 3, 4, eles já começam a colocar algumas coisas de habilidade acadêmica. Né? E aí, às vezes, a criança pontua um nível 3, mas será que ela está de fato pronta para começar alguma habilidade acadêmica ainda, sendo que ela ainda não tem, por exemplo, um tempo de atenção necessário para a gente começar? Às vezes é melhor eu trabalhar aquele tempo de atenção, aumentar esse tempo de atenção da criança, do que eu começar já a inserir, por exemplo, pareamento de palavras e coisas assim. Posso, mas vamos fazer isso de uma maneira mais tranquila. E aí,
Outra coisa assim que às vezes eu fico pensando também é de fato dos profissionais também terem o conhecimento de como funciona o processo de alfabetização, né? Exatamente, existem muitas dúvidas relacionadas a isso. Eu tenho várias. Mas assim, tem uma coisa que eu já ouvi falar e eu não sei se aí eu queria que você me respondesse, né? O quanto tem fundamento isso. De associação ao atraso de linguagem com a dificuldade na alfabetização. Isso é devido ao método? É verdade? É mito? Como é que é isso? Não, tem algumas associações sim, né? Porque assim, se eu tenho uma criança, a lógica seria assim, a criança ela tem um atraso na fala, então ela vai demorar um pouquinho mais para falar. E às vezes a criança também tem alguma dificuldade de transtorno fonológico, aí descobre alguma coisa assim. Então, o que acontece? A criança, ela forma, né, ela começa a ter uma formação de fonemas, por exemplo, equivocadas. E se eu não tenho a intervenção correta, por exemplo, da fono, que vai trabalhar isso para que ela tenha essa memória feita da maneira correta, isso pode se refletir lá na alfabetização. Porque se o meu fonema, por exemplo, que é o fonema da letra D, e eu pronuncio ela como a letra T porque eu tenho essa dificuldade, eu posso associar aquele som sempre ao D e ao T. Então, na hora que eu for escrever, eu também vou fazer essa troca. Assim, bem rudimentar as fones, por favor, né? Se eu estiver falando alguma besteira minha, porque isso é parte de fono, mas é o que reflete no meu trabalho, por exemplo, né? Mas se eu tenho uma intervenção bem feita desde a criança pequenininha ali, e eu já tenho essa formação, mesmo que ela tenha essas trocas na fala, mas eu tenho um trabalho com o estímulo certo para que ela entenda que mesmo aquela troca dela é uma outra letra que a gente está solicitando, ele consegue fazer esse processo sem grandes dificuldades, com algumas dificuldades, mas sem grandes problemas, assim, né? Eu até tenho um caso bem legal para dar de exemplo, que é uma criança com uma dificuldade de fala bem importante, que é um transtorno fonológico, que aí eu faço trabalho junto com a fono, e ele está se desenvolvendo, então era uma criança que tinha uma fala inteligível, né? A gente não entendia nada do que ele falava, e agora sim, a gente já tá com uma fala, ainda com dificuldades, mas já é uma fala que a gente compreende. E a gente tá no processo de alfabetização, então às vezes eu falo, mesmo ele pronunciando errado, na hora que eu peço para ele formar a palavra, ele forma certo. Porque a intervenção a gente teve ali desde o começo, né? Para mostrar para ele que mesmo aquela pronúncia que ele tem dificuldade, existem algumas nuances que ele pode identificar como sendo aquelas letras ali. E, claro, tem algumas questões. Por exemplo, na dislexia, existe também essa característica de que pode ter um atraso de fala lá no começo, né? Então, aí a gente vai pensar ali, de repente, se ele apresentar lá na idade de risco para dislexia, normalmente pode ter como característica o atraso de fala também. Então, não só no autismo, a gente tem vários outros também que vão estar associados. Nossa, como é integrado, né? Como o trabalho do psicopedagogo é integrado, né? Como você também depende dos outros, né? Muito! Gente, vamos ser empáticos com os psicopedagogos, tá? Porque tem um trabalho árduo aí pra gente fazer. E assim, as nossas habilidades a serem trabalhadas são habilidades complexas, né? Que é a habilidade de leitura, escrita e matemática. Então, se os meus pré-requisitos não estão bem trabalhados, se essa criança ela não tá bem estruturadas nos pré-requisitos de habilidades básicas, ela não vai dar conta de alcançar essas outras habilidades. Então, a gente precisa estar sempre junto com os psicólogos, né, trabalhando, falar, olha, minha criança ela não está imitando bem, ela não está... Então, coisas básicas que a gente precisa que as crianças tenham para que a gente chegue nessas habilidades complexas. E aí a gente pensar, de fato, como que vai ser essa intervenção, como que essa criança funciona, né? E quais são as melhores maneiras para chegar até acesso também a uma maneira que essa criança vai aprender melhor. E uma outra coisa também que eu falo bastante, é igual eu tô falando, né, da evidência científica. Então, assim, a gente trabalha com o método multissensorial, mas, assim, na parte de alfabetização, a gente trabalha muito com o método fônico, né? E aí, às vezes, tem algumas crianças que já chegam com alguma pré-alfabetização ali de algumas coisas,
e estão com dificuldades, mas foram alfabetizadas ou da maneira global, que normalmente é o jeito que as escolas alfabetizam, ou então por pareamentos. E aí, meu Deus do céu, é um problema, porque até a gente construir de novo, né, construir esse novo conhecimento e elas conseguirem entender, né, toda essa parte dos fonemas das letras, né, e como que elas podem fazer esse raciocínio para fazer a leitura ou a escrita, vai um período de tempo. E aí é mais uma coisa que às vezes os pais ficam desesperados, né? Ele vai ler, ele não vai. Eu falo, gente, não tem como, né, eu falar isso sem antes ter um período de intervenção para ver como essa criança responde e aí a gente de fato pensar se essa alfabetização vai acontecer a médio, nunca é a curto prazo, é sempre longo prazo, né? Pensando em tudo que você tem para ofertar, tudo que a psicopedagogia tem para ofertar, né, o nosso cenário atual, o que você pensa sobre qual que é o maior desafio da atuação de vocês hoje? Eu acredito que é de fato atuar como psicopedagogo, né? Sair desse lugar do professor de reforço. Isso, exatamente, porque assim, tem muito, eu entendo também quem trabalha com reforço, porque às vezes eu saí, preciso trabalhar, vai aparecer o reforço, o acompanhamento escolar ou aula particular, é o que a pessoa precisa ali para trabalhar, mas talvez a gente tenha que ter um pouquinho mais de paciência, né? Para de fato entrar nessa questão de trabalhar a psicopedagogia como ela precisa ser trabalhada, né? Como intervenção. E também tomar pra gente a nossa avaliação, né? Porque igual eu falo, às vezes os pais chegam assim, mas ele fez avaliação com tal profissional. Eu falei, ótimo, foi o diagnóstico excelente. Como que eu vou montar o meu plano interventivo sem fazer a minha avaliação? Além dos outros, né? Exato. Eu preciso entender como essa criança funciona, né? Aí eu até falo, porque é um investimento alto, não é um investimento barato. Então, assim, eu não posso fazer qualquer intervenção. Eu preciso ter ali tudo bem estruturado de como aquela criança aprende, quais são as dificuldades dela, o que também ela produz para eu poder partir daquilo ali, para que a gente diminua o custo de resposta dela, né? Porque se eu já parto de alguma habilidade que ela não sabe mesmo, que ela não tem conhecimento, a chance da resposta dela fugir é muito alta, né? Exatamente. Você vai apresentar demandas muito difíceis, ela vai emitir comportamento de esquiva. E principalmente as crianças com autismo, a gente tem que contar também, eu tenho que falar para os pais que a gente precisa de um período de vínculo. Né? E outro fator, que eles chegam para mim com aversão a qualquer coisa relacionada à escola. Então, assim, eu tinha uma criança, por exemplo, que podia ver lápis. Eu tinha que esconder os lápis da sala, assim, nos primeiros momentos, porque ele chorava, ele gritava, ele jogava, ele não queria, né? Aí a gente foi entender o que tinha acontecido, então foi um processo de uma escola muito, muito problemática, né? Que forçava a criança, pegava na mão e fazia ele fazer, e era aquela coisa assim, e trancava o menino no canto da sala de aula pra ficar sentado. Se eu contar, parece assim que é história de terror, né? Que eu falei, gente, mas o que está acontecendo aqui, né? Está tudo errado. Pelo amor de Deus. Aí falar, não, cada um foi. Eu falei, não, gente, o que é certo é certo. Que a gente não tranca a criança ali no canto da sala de aula para ela ficar sentada. A gente não obriga ela pegando a mão dela e forçando ela a fazer coisas. Olha o prejuízo que isso acarretou, né, na vida dessa criança. Então, assim, e a maioria das crianças chegam para mim odiando qualquer tipo de leitura e de escrita, né? Então... se você, né, não é isso que vai fazer com que você acesse elas, né? Exatamente. Então a avaliação você não vai conseguir fazer de cara, né? Pra você pelo menos querer fazer as coisas que você pede, né? Exato. E as crianças com autismo, nesse ponto, é mais difícil ainda, porque a gente sabe que eles são resistentes a muitas coisas, né? Então, às vezes, o período de avaliação, a gente tem que entrar num período de intervenção avaliativa. Eu já, para não perder tempo ali, já começo a fazer algumas intervenções, principalmente para criar esse vínculo com a criança. E aí eu vou avaliando num período um pouco maior para, de fato, eu ter ali os resultados que a criança produz. E não só aquilo que ela me apresentou, né? Eu falo, às vezes tem checklist que eu não consigo nem pontuar, porque a criança em um mês não vai me apresentar, né? Se ela, dependendo da dificuldade que ela tiver, ou mesmo das habilidades que ela ainda não adquiriu, vai ser um pouco mais difícil. Então a gente precisa de um período de tempo aí importante para criar esse vínculo e para fazer uma boa avaliação. Infelizmente pessoas vendem a avaliação de uma forma que não é o ideal, e aí quando a gente apresenta, não, eu preciso de tanto tempo, nossa, tudo isso. Exatamente. Né? Eu já até falo, o meu são 10 sessões de avaliação, no mínimo.
Porque... Se não, como dizia meu pai, se não chover. Se não acontecer alguma coisa durante o caminho, exatamente, porque assim, tem criança que às vezes, se for menos o tempo, eu consigo avaliar, eu já consigo ler alguma coisa, ok. Mas a maioria, elas têm dificuldade, por exemplo, de terminar protocolos, né, da gente conseguir fazer com que ela produza. E tem protocolos também que são muito extensos. Se você der ele todo de uma vez, às vezes no final o resultado não vai ser um resultado fidedigno com aquilo que ela sabe. É porque ela estava cansada, já é uma criança que tem dificuldade de memória operacional. E aí, cansada, aquilo não rende, não produz nada, né? Exatamente. Então, eu preciso estar, né, dividindo, às vezes, esse protocolo, que não é o ideal, mas às vezes acontece, porque a criança ela demora um pouco mais a te responder. O importante é você também ser bem sincero com os pais, né? Falar, olha... deu para eu conseguir avaliar hoje, não consegui, né? O protocolo vai ser mais demorado do que eu imaginei, porque eu preciso avaliar bem essas habilidades para que a gente não faça nada equivocado aqui, né? Ou tanto achando que a criança faz, porque tem aquelas coisas também, que tem uns meninos que são bons de chute, né? Aí você tem que entender como é que ele tá fazendo a leitura do cenário, das contingências, para poder... Isso, porque eu falei, gente, mas chutou bem a cerninha, que raiva. E aí no protocolo a gente tem que, né? Tem que pontuar. Tem que pontuar, mas aí quando você vai ali fazer o qualitativo, você fala, ai meu Deus não é do céu, não. e agora, né? Então tem muito disso do olhar também, né? Porque às vezes o protocolo, o resultado, ele não é aquilo de fato que a criança fez, não condiz né? tanto com o avaliado, né? Exato. Então, assim, a avaliação ela é importante justamente para você perguntar para a criança, falar, me explica como você respondeu essa daqui, por que você colocou isso? Aí ele te explica uma coisa e você vê que não tem nada a ver com aquilo ali, então falar, de fato, ele chutou bem. Exatamente. Né? Então, e às vezes também a criança te surpreende, porque ele fala, não, é por isso, por aquilo outro, enfim. E aí a gente vai criando esse processo. Então, assim, a psicopedagogia hoje, eu vejo que o desafio é, de fato, tomar essas questões, né? E aí eu falo, se você é uma pessoa que estuda, que tá se aprimorando, você tem esses conhecimentos, está discutindo o caso, está sabendo das coisas, você consegue discutir com os outros profissionais. Né? Porque, assim, de fato, a nossa formação na área da saúde é muito diferente quando você é pedagogo, né? Porque a gente é educacional. Mas a psicopedagogia, ela te possibilita essa conversa com a área da saúde e pra gente trocar, né? Pra gente poder fazer. E aí tem duas coisas também que às vezes as pessoas não sabem, mas tem a psicopedagogia clínica e a institucional. Né? Então, eu trabalho exclusivamente com a psicopedagogia clínica. Então, o meu trabalho é no consultório. Eu faço um movimento com a escola, porque, igual eu te falei, a gente precisa trabalhar integralmente com isso, mas eu não faço intervenções escolares, né? Eu não faço esse trabalho institucional. O ideal seria cada escola ter uma psicopedagoga, mas quem sabe um dia a gente chega lá, né? E aí, então essa conversa com a escola, o que eu faço a gente vai lá, acompanha, porque muitas vezes também os pais, eles acham que a gente vai fazer um trabalho dentro da escola, mas não é isso que a gente vai fazer. O que a gente faz é criar essas habilidades que ele precisa na escola para que lá ele consiga desenvolver as tarefas que ele tem que fazer. Né? Quando ele for colocado à prova, ele consegue, né, responder com as habilidades. Pensando em tudo que você trouxe hoje, né, muitas informações ricas, o que você acha que seria interessante, e aí a gente já traz para uma questão de políticas públicas, a gente também está falando disso, de inclusão, para uma inclusão mais adequada, para que as pessoas recebam o mínimo, né, de condições de desenvolvimento. Quais iniciativas você acha que seriam importantes para esse momento? Bom, nesse momento, assim, qual que é a maior dificuldade que eu vejo nas escolas? Os professores não estão capacitados para trabalhar com as crianças com qualquer tipo de necessidade educacional especialista. Para completar, a gente teve uma pandemia aí que deu um lapso de 2, 3 anos aí que eles não recebem nada de formação e cursos, né? Porque não pode reunir e tal, aproveitar a desculpa, os professores não recebem cursos. E assim, os professores, eles ficam desesperados e com razão, porque o número de crianças que precisam dessas adaptações dentro de sala de aula está crescendo, né? E eles não sabem de fato o que precisa ser feito. Às vezes nem o que eles têm como respaldo para o trabalho deles. Igual eu chego nas escolas para falar sobre o PEI, que é o Plano Educacional Individualizado, que é um documento escolar que deve ser feito pela comunidade escolar. A gente, enquanto profissional que atua com essa criança, a gente pode auxiliar, a gente pode dar sugestões, a gente até deve fazer isso, né? Tem que estar lá na escola para ajudar. Mas quem tem que fazer esse plano é a escola. E
muitos profissionais, inclusive da saúde, não sabem disso, porque eles dizem, Priscila, eu gostaria que você fosse na escola e fizesse o PEI dele. Eu falei, não, peraí, eu não posso fazer isso, gente, eu não sou funcionária da escola. Até porque precisa entender do projeto político-pedagógico da escola, saber como que a escola vai trabalhar Exato, que é um outro trabalho, que aí entra a parte de psicopedagogia institucional, que é um psicopedagogo institucional que vai fazer, né? Aí esse profissional, ele sim pode fazer, mas eu, enquanto não sou funcionário da escola, não posso chegar lá na escola e falar, então, gente, professor, agora a sua aula vai ser isso, isso e isso, eu não posso fazer isso, né? Porque primeiro que eu tô tirando a função do professor, porque é a função do professor fazer o planejamento de aula, e é o professor que tem essa capacidade, porque é ele que sabe o conteúdo, a habilidade, o que a criança precisa fazer ali naquele ano. Por mais que a gente tenha acesso a essas informações, o profissional capacitado para fazer isso é o professor, e a gente não pode tirar essa autoridade dele, né? Porque daí você tá entrando em sala de aula, desautorizando ele, dizendo, você não sabe de nada, quem sabe sou eu. Exato. Uma discussão que eu abri quando a gente começou a conversar sobre isso, porque a gente começou a ofertar alguns serviços que não eram competência da clínica, mas a gente queria ajudar a escola e foi indo. E aí acaba entrando nessa coisa de que, e aí você não vai mandar atividade adaptada da criança? A clínica não vai fornecer o material de adaptação da criança? Não é a clínica. Eu não tenho que ir lá montar material. Pode, né? Tem que entender da política pedagógica da escola, tem que entender como que vai ser isso. O professor tem... Né, é o professor. Eu posso... O meu objetivo de estar na escola são objetivos, né, complementares, mas não são esses acadêmicos. Exatamente, é isso. O acadêmico é de competência do professor. Só que eu entendo também o professor ficar desesperado, porque muitas vezes ele não sabe, né? Então, o que seria o ideal? Seria que todas as escolas tivessem, né, que recebem esses alunos, tivessem uma sala multi, né? Porque nessa sala multi eu tenho um professor da educação especial, que ele sabe adaptar, que ele sabe como trabalhar com esse aluno, que ele tem essa informação e que ele vai dar suporte para o professor de sala de aula para fazer isso na sala de aula. Então, assim, as escolas municipais, nesse ponto, elas estão anos-luz na frente das escolas particulares, né? E então, ter essa sala de recurso e esse profissional que trabalha com isso faz uma diferença enorme na vida da criança, né? E do professor, porque os professores estão ficando doentes sim, porque eles não sabem o que fazer e eles não têm ajuda de ninguém. E às vezes quando tem é uma ajuda que não é muito produtiva, né? Que não tem. Então assim, eu até falar, mas qual que é o ideal? O ideal é isso, é eu ter uma sala multi, é eu dar suporte para esse professor, é eu capacitar essa equipe, né? Aí igual a gente tá falando, eu não posso ir lá fazer o material para o aluno, mas eu posso ir lá oferecer uma palestra para dar um para orientar. Exatamente. E dar sugestões do que fazer. Eu já ofereci aqui em várias escolas, sabe? Para algumas eu já fiz bastante palestras aqui, porque eu chego falando, porque de fato tem professor que não sabe nem o que é autismo. Ou tem um conhecimento muito superficial, entendeu? E não é mesmo ali uma coisa que a gente aprende na faculdade, que a gente aprende nos cursos voltados para a educação. Não tem, a gente vai aprender outras coisas que eles também estão lá trabalhando, eles precisam entregar, né? Tem toda a parte do trabalho deles que eles precisam fazer. E aí muitas vezes eles não têm esse conhecimento. Então, assim, o que eu tento fazer com as escolas, eu ofereço sempre para as escolas dos meus pacientes, é ir até a escola e oferecer uma palestra, sabe? Para dar informação mesmo. E aí uma palestra bem inicial, né? Eu faço isso também. Exato. Do diagnóstico, sabe? E através disso eu vou puxando alguma coisa, porque para ficar uma coisa bem nivelada inicial, sabe? Vamos partir do começo. E agora, a partir daí, vocês vão, né, trabalhando. Eu sempre falo, a gente precisa entender como esse cérebro funciona. Eu entendendo isso, eu começo a ser criativa nas maneiras que eu posso adaptar material. Né? E estimular ele, Exatamente. Né? Então, assim, as escolas, elas precisariam ter um olhar. Aí eu entendo que tem toda a parte de recurso, financiamento, assim, porque a lei já existe, né? Em teoria, todas as escolas que têm aluno com algum tipo de diagnóstico, ela tem que ter acessibilidade. E acessibilidade não é só... Aí a gente pensa muito na acessibilidade para cadeirante, para pessoas que têm algum tipo de deficiência. Mas não, hoje a lei também coloca ali a acessibilidade para essas crianças com transtornos, independente do que seja. Então, se a acessibilidade para aquele meu aluno estar na escola é uma adaptação de material, eu preciso fazer isso por ele, eu tenho que adaptar. Né? Então, eu até falei isso hoje bastante, eu falei assim, uma coisa é a gente dar acesso para a criança, outra coisa é a gente dar a permanência.
Então, a permanência da criança nessa escola vai fazer toda a diferença na vida dela. Exatamente. Nossa, quanta informação importante, Priscila! Eu falo muito, né? Nossa, muito, muito, muito válido tudo. Eu queria agradecer a sua participação, né? Enfim, acho que isso vai ser muito importante, toda a contribuição, toda essa informação. Acho que vai ajudar a desmistificar essa ideia, né, do que seria a função do psicopedagogo. Ficaríamos a tarde toda aqui conversando. Com certeza. Mas eu acredito que todas as informações elas vão alcançar, né, quem precisa, né? Eu agradeço a sua participação. Eu que agradeço o convite. Eu adoro. Espero gravar para falar agora. Daqui a pouco a gente vai falar de métodos de alfabetização. Daqui a pouco a gente vai falar sobre várias coisas. Eu também sou muito curiosa por tudo isso, porque eu acho que isso vai contribui muito. Se a gente entender um pouco mais disso, eu acho que a vida de todo mundo facilita. Com certeza. Né? Eu não vou pedir pro psicopedagogo o que não é a função dele. Tá? Eu vou te entregar uma lembrança, né? Obrigada. Como um agradecimento. É uma dessa caneca que a gente usou. Tudo feito por mães, né? Mães atípicas que desenvolvem o trabalho, né? Através, nesse momento aí de salas de espera, consegue conciliar. Para encerrar, Priscila, eu queria que você falasse o seu arroba para as pessoas te seguirem, lá receber mais informação. Eu adoro ver os seus vídeos, reels e tudo, e histórias. Obrigada. Muito importante, contribui muito. Obrigada. O nosso arroba é arroba PC Neuro... Nossa, peraí. Deixa eu falar de novo. O nosso arroba é PC Neuroeducação, mas sem cedilha e sem tio, então fica Neuroeducacau. E aí pode colocar lá no Instagram que vocês encontram a gente. A gente tá com um arroba agora do Instituto também, mas esse é novo, que é arroba Instituto PC Neuro. Que aí lá a gente vai falar mais sobre o Instituto, né? O meu do PC a gente fala bastante sobre informações dos transtornos, de adaptação de material, dá dicas de materiais também, né, tanto para pedagogos, psicopedagogos, para quem trabalha com criança. Então a gente deixa lá bastante material disponível, né? Para ter acesso tanto para pais, professores, para todo mundo. Certo, então vamos seguir o arroba do TeaCast e da carlacampos.psi, que a gente vai ter muita informação compartilhada, tem vida real compartilhada lá também, né? Vida de terapeuta. Né? Os bastidores. Isso, gente, muito obrigada. Obrigada mais uma vez, eu Priscila. que agradeço o convite. Até as próximas. Até.